Oncologista Rafael Torquato, é a segunda vez que ele vem por aqui para tratar de um tema importante, hein? Você que está acompanhando a nossa programação. É sobre o câncer coloretal. É que o mês de março também é um mês de reflexão a respeito desse tema, tá? Nasceu nos Estados Unidos essa campanha e no Brasil ganha força, e a gente poder contar com a participação de um profissional do nível dele é bom, porque aprende a gente e aprende você também. Você sabe o que é o câncer coloretal? Pois é, tá? Estamos falando aí de tumores, tá certo? Mais incidentes e também das maiores taxas aí de mortalidade do país. Tá quase chegando no nível da próstata, tá? Por conta aí justamente da dificuldade que as pessoas têm em fazer o exame, ou por preconceito, ou por medo, desconhecimento. Agora, quando é descoberto no início, 90% de chance de cura. E é por isso que a gente está tratando desse tema hoje. Doutor Rafael, se a gente puder fazer uma definição, logo no início da nossa conversa, para quem nos acompanha, o que é o câncer coloretal? Bom dia. Bom dia. Marcos, bom dia. Thaís, bom dia. É um prazer imenso estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes, né? O câncer coloretal são tumores que nascem a partir do intestino grosso, né? Mais ou menos quase 100% desses tumores no intestino, eles vão estar localizados no intestino grosso, né? E o objetivo dessa campanha é exatamente isso. Nessa região, né, a gente conseguir diagnosticar o mais cedo possível esses tumores, né? Seja através de pólipos, seja através de tumores iniciais, né? O pólipo é um carocinho que nasce no caminho aonde as fezes vão fazer. Agora, eles podem ser benignos ou malignos, é isso? O pólipo já é risco? O pólipo, quase 100% das vezes, ele é benigno. Mas tem alguns que têm um potencial imenso de se tornar, né, malignos. Eles crescem e crescendo eles vão virar tumores. E alguns que têm uma capacidade menor de virar tumores, né? Então, nosso foco principalmente está em cima do pólipo adenomatoso, que é o que tem maior probabilidade de crescendo, uma vez crescendo, virar câncer. A colonoscopia, ele é um exame, né? É uma filmagem através do intestino, né? A gente entra pelo reto, filma o intestino, que é importante a turma entender isso, né? E ele tem duas funções. Ele tem a função diagnóstica, ele vai observar, e ele também é terapêutico. Uma vez identificado o pólipo, a gente consegue facilmente fazer a ressecção. Um colega coloproctologista, ele consegue facilmente ressecar esse pólipo e evita futuramente que esse pólipo venha a se tornar um câncer. A colonoscopia, ela deve ser feita quando? Quando é que a gente deve acionar assim o start para realizar esse exame? Que precisa de uma preparação, não é um exame tão simples. Até pouco tempo atrás, a idade de corte era 50 anos, né? Então, o que aconteceu para a gente trazer essa barra para 45 anos? O câncer primário que maior cresceu a incidência em pacientes jovens abaixo de 45 anos em relação a diagnóstico foi câncer coloretal, por diversas razões, né? Então, nós entendemos, as sociedades médicas, principalmente a americana, que era importante baixar essa barra para 45 anos. É obrigatória essa idade de 45 anos? Não. Sugere-se que a gente comece a partir dos 45 anos, mas a gente pode eventualmente elevar um pouco essa barra a partir dos 50 anos. O que é que mais interfere, né, ou pelo menos contribui para o surgimento do câncer coloretal? Meus hábitos alimentares, condições ambientais ou o fator genético, a hereditariedade? Perfeito, mano. Você colocou de maneira perfeita. O primeiro é a nossa relação com o meio, como é que a gente interage, né? Então, são os fatores de risco, né? Então, geralmente 90%, né? E até 10% é uma condição hereditária, né? Então, dentro dos fatores de risco, o principal realmente é obesidade, sedentarismo, né? Alto consumo de carne processada, de alimentos processados, né? Basicamente está dentro desse foco de condições em relação a como nós interagimos. E 10% a condição hereditária, né? Condição hereditária era um pouco difícil antigamente a gente fazer esse diagnóstico, mas hoje é muito fácil, muito rápido, e eu acho que eventualmente eu poderia citar um caso aqui para falar a importância. Exemplo, semana passada me procurou uma paciente de 45 anos no consultório, para uma segunda opinião, já com câncer diagnosticado coloretal, né? Metastático, uma condição muito grave, mas bem, né? Assintomática, já fazendo uma quimioterapia. E pela posição, pela história clínica dela, né, ela tinha câncer em praticamente todo o parente de primeiro grau, né? Então estava muito clara a probabilidade dela ter uma condição que a gente chama de síndrome de Lynch, né? Que é uma condição que é de alta incidência de tumores no intestino, no útero, até no estômago, né?
que tem uma característica muito marcante, que é o quê? A sensibilidade à imunoterapia. Uma vez a gente fazendo imunoterapia, isso é novo, né? Como se fosse um soro, a doença, mesmo metastática, ela literalmente se liquefaz, se colapsa num espaço muito curto de tempo. Com a aplicação de uma injeção como se fosse um soro. Com esse produto. Então, assim, é uma tecnologia nova, mas isso só acontece em até 10% dos tumores coloretais. Eu entendi. Mas o que é que fica marcante para essa paciente? Essa paciente sabia do histórico familiar, né? Ela não sabia que ela tinha condição de síndrome de Lynch, né? Mas vamos supor, ela fez esse diagnóstico aos 45 anos. Uhum. Então, uma família que tem síndrome de Lynch, que tem um paciente de primeiro grau, né, com um diagnóstico de 45 anos, ela tem que fazer uma colonoscopia 10 anos antes. Ou seja, o corte para ela seria a partir dos 35 anos. Impressionante. E aí é isso, importante procurar um acompanhamento médico de qualidade, né, para ela entender isso e a partir daí ela começar a fazer um planejamento e fazer esse acompanhamento médico. Mas esse fator genético com parente de primeiro grau, ele serve para todo tipo de câncer ou é um câncer específico? Isso é uma condição específica para câncer coloretal, né? Mas isso vale também para tumor de endométrio, eventualmente de ovário, né? Então é uma. E quando não se sabe onde é que está o tumor primário? Então, a gente tem a clínica, ela norteia a nossa tomada de decisão. É diferente daqueles casos hereditários de câncer de mama, de câncer de ovário, os mais comuns, né? BRCA1, BRCA2. Essa é uma outra condição hereditária, né? Então, genética, ela não é um determinismo. Genética é probabilístico. Então, o que a gente faz é criar uma agenda de acompanhamento para reduzir ao máximo essa possibilidade de um diagnóstico de câncer. A oncogenética, ela fala muito disso, né? E existem hoje exames que já pode demonstrar ali se você se você tem predisposição a desenvolver tumores ou não, né? Perfeito. Isso. Esses painéis eram muito caros, eram pequenos antigamente, né? Eu digo 5 anos atrás. Então não estava no nosso dia a dia, né? Hoje a gente tem painéis amplos, profundos e baratos, né? Que não consegue só contemplar a condição da síndrome de Lynch, mas pega tudo, né? Pega a condição de BRCA1, BRCA2, outras condições genéticas também, tipo Lifraumene, né? Então, a ideia e outra, os nossos colegas da genética chegaram, né? A gente atua conjuntamente, então facilitou muito o acesso, né? Doutor, quando a gente fala em barato, R$2.000, R$1.000 um exame? Não, barato que eu digo assim, um exame desse custava R$15.000. Sim, era muito inacessível. Hoje você consegue fazer um exame desse muito potente por R$1.500 e divide em 12 vezes. Então, ou seja, você paga menos de R$150 por mês e não serve só para você. Você acaba literalmente com um risco para a família inteira, né? Então, pensem comigo, se o câncer caminha para ser a principal causa de morte no mundo, rapidamente, e se o câncer coloretal é o segundo câncer de incidência, você tem uma arma aqui fantástica para reduzir sua chance de morte. E claro, fazer essa pesquisa, esse histórico familiar também, tá? O exame, como bem colocou aqui o Dr. Rafael, é a colonoscopia, tá certo? Essa filmagem, né, a partir dessa introdução que é feita pelo reto, ele vai ter a imagem interna, o caminho, né, ali dentro do seu organismo. Tudo vai ser filmado, analisado, identificando o pólipo, ele vai ser retirado, como ele colocou, tem lá, ele já consegue identificar o pólipo que potencialmente pode se tornar um tumor e já faz atira e já queima lá. Ele falou ressecamento, mas é uma queimadurazinha que faz lá, você não vai perceber nada, com anestesia, né, também. E tem todo um processo de preparação, tá? Para que você faça esse exame. E o seguinte, não pode necessariamente deixar de ter essa oportunidade de fazer o exame, porque pelo menos uma vez por ano, né, fazer esse rastreamento, como disse também aqui o doutor Rafael. Um detalhe importante é que a gente falou aqui de descobrir no início, com 90% de chances para a cura. O que seria uma descoberta inicial? É você já ver esse pólipo já instalado como tumor, fazer essa retirada e, consequentemente, entrar no procedimento normal? Quimioterapia, radioterapia, como é que funciona isso? Perfeito. O foco é exatamente esse. É observar o mais precoce possível o pólipo, né, o pólipo adenomatoso, ressecar, tirar esse pólipo adenomatoso, né, ter a certeza histológica que, de fato, é uma condição benigna e apenas isso, sem quimioterapia, sem nada mais, esse paciente está tratado.
né? Não precisa fazer nenhum tratamento complementar. Óbvio que em algumas vezes a gente tem um pólipo um pouco maior, já uma condição de um câncer invasivo inicial, incipiente, e que eventualmente a gente tem que fazer um procedimento na colonoscopia maior chamada mucosectomia, né? A gente faz digamos assim, uma queimação, né? Mais ampla e um pouco mais sofisticada, e eventualmente, rarissimamente, assim, um pouco mais raro, a gente vê já o tumor lá, é um tumor invasivo, mas inicial, né? Lembrando nesse caso, voltando para aquela paciente, esses tumores no cólon direito, né? No intestino, no cólon grosso ascendente, né? Ele tem um diâmetro bem maior que no esquerdo, então o diagnóstico é muito mais tardio, né? Porque como ele é o diâmetro é muito maior, né? Ele vai crescendo esse tumor e ele não gera muito sintoma. Então o ideal é sempre estar fazendo um rastreamento para detectar no início se tiver alguma coisa, para evitar, facilitar o diagnóstico imediato, a retirada e garantir qualidade de vida. De maneira muito simples, você fazendo a colonoscopia, não tendo absolutamente nada, uma colonoscopia normal, você repete entre 5 e 10 anos. E aí o médico vai avaliar, né, essa probabilidade de fazer um mais cedo, um pouco mais tarde. Entendi. Mas esse paciente tendo pólipo, e a depender da quantidade de pólipo e do tipo de pólipo, esse paciente tem que repetir a colonoscopia em 1 ano, né? Pacientes com síndrome hereditária é diferente, né? Então, lembrando daquela condição, e tem que ter um acompanhamento mais regular. Importante. Então tá aí. A gente está no mês de atenção para o câncer coloretal. Agradecer aqui o Dr. Rafael Torquato, ele que é médico oncologista, já é de casa, né, doutor? Obrigada por ter vindo mais uma vez fazer esse alerta. Acho que é importante, quanto mais informação, melhor. Muito obrigado e tuas ordens. 7h19. Vamos seguindo aqui. Na Ponta Verde você encontra